Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Nós vamos agora para a última atividade do ano letivo de 2020, tá? A última atividade de ciências antes da avaliação, antes da nossa prova que é segunda-feira. E assim a gente encerra esse ano letivo de 2020. Nessa última atividade de ciências, como vocês já acabaram de ver aí no roteiro, nós vamos falar sobre a gravitação, também chamada de gravitação universal. Com esse assunto, tá aqui, com esse tema de gravitação ou gravitação universal, a gente vai tirar algumas dúvidas, vamos ver algumas curiosidades. Com esse tema, a gente vai ver agora, neste momento, apenas uma introdução, tá? Vamos falar só apenas um pouquinho desse assunto, porque é um assunto que precisaria de várias aulas para a gente falar dele. E nesse momento a gente vai ver aqui e não vamos falar de cálculos, de fórmulas, de números. Vamos falar aqui apenas de conceitos fundamentais, tá? Introdutórios, sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Nesse tema de gravitação, existem basicamente a todo instante o termo de força centrípeta e também falando de força centrífuga. Esses termos, essas forças, elas vão atuar apenas quando os objetos estiverem com um movimento de curva ou um movimento circular. Se vocês analisarem direitinho, a gente pegando um círculo, está aqui esse círculo, onde o garoto está fazendo um movimento, e a gente pegar apenas um pedaço desse círculo, ele é uma curva. E se a gente pegar uma curva qualquer de rua, de estrada, e a gente continuar fazendo essa curva e não parar, a gente vai fechar um círculo. Então, nos movimentos de curva, nos movimentos circulares, a gente vai observar as forças centrípetas e as forças centrífugas. A força centrípeta, a gente analisar o nome, peta é em direção e centri é o centro. Então a força centrípeta, ela sempre vai atuar em direção ao centro do movimento, ao centro da curvatura. E a força centrífuga, fuga é fugir, e centri é o centro. Então já está dizendo aí que essa força, ela sempre vai atuar fugindo do centro, ao contrário. Então a força centrípeta é para o centro e a força centrífuga é do centro para fora. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, o garoto rodando uma pedrinha amarrada numa corda, tá? Se esse garoto soltar a corda, soltar a mão, ele está fazendo um movimento bem rápido, e se ele soltar essa cordinha, a pedra vai para fora, voa para longe, não é isso que acontece? Ou então para fora é a força centrífuga. E enquanto está girando essa corda não foge, é porque a corda está atuando uma força para dentro, não deixando essa força fugir, essa pedra fugir. Se a força centrífuga for igual, ter o mesmo valor da força centrípeta, esse objeto vai continuar girando, sem nem ir para fora nem ir para dentro. As forças se igualam, tá? Se a força centrífuga for maior, a corda vai quebrar e esse objeto vai para o centro, vai para fora, para longe. Aqui temos outro exemplo, tá? Vocês podem até utilizar esse comentário meu para ajudar a responder as perguntas, né? Tem aqui, te ajuda a ter a avaliação. É uma prova olímpica, tá? É chamada de lançamento do martelo, onde o atleta gira com toda a força uma esfera metálica segurada com um cabo, com uma corda. E em determinado momento ele solta essa corda e essa esfera metálica vai para longe. Então temos aí também a força centrífuga que quer que essa esfera vá para longe, porque quando ele solta
a corda, essa esfera foge para longe devido à força centrífuga. E a corda está atuando com a força centrípeta para o centro, não deixando a bola fugir. Aqui também, no movimento, tá, no Globo da Morte, né, aqueles espetáculos que é feito com moto, bicicleta, em determinado momento o homem aqui com a moto fica de cabeça para baixo e ele não cai, porque o movimento que ele está fazendo cria uma força no sentido para fora, tá? Seria a força centrífuga. E ele não sai porque o ar, o círculo, o globo está atuando uma força para dentro. Então a força centrípeta, tá? Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a atuação dessa força, principalmente da força centrípeta, nos objetos em órbita, nos objetos que estão circulando. Por exemplo, a gente pode falar aqui da Lua em relação ao planeta Terra, a Terra em relação ao Sol. Tá? Existe um movimento circular, talvez não seja um círculo perfeito, mas uma elíptica ali. Mas é, de certa forma, um movimento curvilíneo, né? Está fazendo curva. Então vamos observar a Terra em relação ao Sol. Tá? A Terra está girando em relação ao Sol e a Terra ela permanece na sua órbita, ela não foge para longe do Sol. Aí você se pergunta, mas como é então que você acabou de dizer há pouco instante que os objetos, quando estão girando, há uma tendência para eles irem para fora, e o porquê que a Terra não foge do Sol, digamos assim, tem uma distância mais ou menos fixa? Se tem uma distância mais ou menos fixa e equilibrada, porque deve existir uma força que puxa a Terra em relação ao Sol, tá? E a gravitação, a gravidade, a gravitação universal, tá? Vai explicar o porquê que isso não acontece, tá? Ou seja, deve existir uma força que o Sol puxa a Terra para perto de si e uma outra força do movimento, da força centrífuga, que quer expulsar a Terra para longe do Sol. O mesmo a gente pode encontrar em relação à Lua em relação ao planeta Terra. Porque a Lua está girando ao redor da nossa Terra, do nosso planeta. Então acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma força que puxa a Lua para perto da Terra e uma outra força que quer expulsar a Lua da Terra. Tá? Esses são exatamente os mesmos fenômenos que fazem com que a Lua fique girando ao redor do Sol, ao redor da Terra, perdão, e a Terra que fica girando ao redor do Sol. Tá aqui também, somente o mesmo exemplo, tá? Que o planeta Terra gira ao redor do Sol e ele não se afasta e também não cai em cima do Sol, digamos assim. O Sol não puxa a Terra com a força necessária para grudar o planeta Terra no Sol. Então, a força do movimento, a força da translação do movimento circular que o planeta Terra faz em relação ao Sol, girando ao redor do Sol, cria-se uma tendência para a Terra fugir com a força centrífuga. Isso não acontece porque o Sol exerce uma força puxando o planeta Terra para perto de si. E a Terra também quer se aproximar do Sol com essa força. É uma força que age aos pares. A Terra puxa o Sol puxa a Terra. Isso cria uma força centrípeta que equilibra com o movimento da força centrífuga, que é essa força que existe por causa do movimento. Aqui agora, os satélites em órbita da Terra. Acontece exatamente com a Lua. Tá? Aqui temos a Lua, a bolinha que a Lua gira ao redor da Terra, e os satélites também, quando são lançados. Chega um determinado momento que o foguete que lança o satélite, é claro que tem o motor, tem a queima do combustível para poder fazer com que o satélite, aquele foguete, saia
da superfície da Terra e alcance uma certa altura onde ele vai entrar em órbita com o movimento circular. Esse movimento circular tende que o satélite se afaste da Terra, mas existe a força da gravidade, da gravitação, que tenta unir esses dois. Aí o satélite, com os motores desligados, continua em órbita, tá girando ao redor da Terra, tal como a Lua, tá? Apenas com as forças iniciais do motor que lançou ele. A força da gravidade, tá? Tem tudo a ver com essa gravitação, tá? Essa força da gravidade nos puxa em relação ao seu centro, tá? A força da gravidade e da gravitação, ela vai atuar sempre em direção ao centro dos corpos. Então nós não caímos, digamos assim, no espaço, porque o planeta Terra está nos puxando e a gente puxa o planeta Terra também. Isso explica porque os objetos caem, tá? Porque a gente fica firme na superfície da Terra. Teoricamente, o planeta Terra está girando ao redor do seu próprio eixo, no movimento de rotação, e isso faz uma tendência de nos expulsar da superfície da Terra. Tal como quando um pneu de carro está cheio de lama, ele gira rapidamente, ele expulsa a lama, tá? A lama é jogada para longe por causa desse movimento, por causa dessa força da centrifugação, que quer expulsar. Mas isso não acontece por causa da força da gravidade, e o planeta Terra nos puxa em direção ao seu centro, ficando aí um tanto equilibrado. Não tanto equilibrado porque a força da gravidade é maior ainda, né? A gente é sempre forçado para o centro da Terra. Quando a gente senta numa cama com o colchão amassa, então nós estamos sendo empurrados para o centro da Terra. Vocês vão assistir agora um vídeo curtinho que eu coloquei aqui no meio desse vídeo maior aqui, onde explica o geocentrismo versus o heliocentrismo, aquela ideia de quem fica no centro, se é o planeta Terra, que fica no centro e o Sol e os demais planetas giram ao redor da Terra, ou se é o Sol que fica no centro e o planeta Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol, tá? Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do universo. O geocentrismo da antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século XVI e início do século XVII, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo.
a gente continua agora, tá? Volta aqui, a gente continua, tá? Com o tema. E vamos para finalizar aqui com o último slide, a gente falar da lei da gravitação universal. São alguns cientistas, tá? A gente não vai entrar em detalhes deles, tá aí no livro, vocês só acompanhem. Que essa lei da gravitação universal da gravidade, ela segue, de certa forma, regras. Então vamos lá. Considere essa palavra curvatura aqui, tá? As forças da gravidade, elas atuam sempre aos pares. Segue a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação, tá? Mais uma vez, considere esse termo aqui curvatura. Se o Sol puxa o planeta Terra também puxa o Sol. Se o planeta Terra puxa nossos corpos, nosso organismo para o centro do planeta Terra, nós também puxamos a Terra. A Lua puxa a Terra puxa a Lua. Sempre existe a força atuando aos pares. A força de ação e reação. Isso porque cada corpo, cada organismo, ele possui a sua força da gravitação, ele tem a sua gravidade. Todo objeto, não importa se ele seja grande ou pequeno, ele vai ter forças. Agora isso vai interferir na intensidade dessa força, tá? Ou seja, esse meu celular aqui, ele possui uma força de gravidade que ele quer puxar os objetos para perto dele, tal como ele. Tudo. O meu corpo, o celular, o planeta Terra, tá? Tudo. Agora é o seguinte, aí vai para a segunda aqui. Quanto maior o corpo, maior a força. Ou seja, o tamanho do meu celular, ele é tão pequeno e a força em relação ao universo, claro, e a força da gravidade que ele possui é tão pequena que a gente não consegue perceber ele puxando os corpos para perto de si. A força que o planeta Terra atua sobre ele é muito maior, porque o tamanho do planeta Terra é muito maior, tá? Sempre assim. O terceiro ponto é: quanto maior a distância entre os corpos, menor a atuação dessa força, tá? Ou seja, o planeta Terra, ele está atuando, vou mudar aqui, o Sol, ele está aplicando a força, puxando todos os planetas para perto de si. Quanto mais perto o planeta está do Sol, maior vai ser essa força. Quanto mais distante, igual o planeta Terra, a força de atração, interação entre ele e o Sol é menor do que a força de atração entre Vênus e o Sol, tá? Porque Vênus está mais perto que da órbita dele. Ok? Então vamos para a atividade agora.